Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, Feliz Páscoa para você, irmão, para você, irmã. Feliz Páscoa da Ressurreição. É hoje o domingo da Ressurreição. E desde ontem à noite, na Vigília Pascal, nós estamos com o Aleluia na garganta para proclamar, para dizer a todas as pessoas a nossa alegria, porque toda a dor, todo o sofrimento, todo o caminho feito com Jesus, por todos os seus passos, até o sofrimento cruel da cruz, tudo isso passou. Jesus foi sepultado, mas não permaneceu na sepultura, ele vive para sempre. Por isso, é fato. Feliz Páscoa a todos nós. Esse é o fato mais importante da nossa fé, sem dúvida nenhuma. Se a gente, por um acaso, comprovasse que Jesus não ressuscitou, desabaria de imediato todo o edifício da nossa fé. Quem diz isso é São Paulo apóstolo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porém, a verdade é que ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E aqueles que testemunharam isso, e hoje nós temos no Evangelho as primeiras testemunhas, aqueles que testemunharam isso, viveram de forma diferente e passaram para aqueles que vieram depois e não viram o ressuscitado, essa mesma certeza. Ele vive e está no meio de nós. A ressurreição é a prova definitiva da sua divindade. Ele era, de fato, o Filho de Deus. Dizia já o soldado ao ver Jesus morto na cruz. Mas muito mais os apóstolos foram constatar, depois da ressurreição, de fato, ele era o Filho de Deus. Eles não tinham entendido isso ainda, diz o Evangelho de hoje. Mas essa é a verdade fundamental da nossa fé. E se ele era de fato o Filho de Deus, e se ele ressuscitou, isso faz com que todos os seus ensinamentos não sejam considerados sabedoria humana, histórias contadas com sabedoria, fatos interessantes ou curas milagrosas, mas faz com que nós entendamos que toda a sua vida divina foi colocada nos passos humanos para que nós pudéssemos nos tornar, assim como ele, capazes da eternidade. Então, se ele, pela sua ressurreição, abre as portas da eternidade para cada um de nós, nós podemos dizer que hoje é o dia da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição com ele. São dois fatos que são unidos num só. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Nós somos candidatos a uma vida eterna. Ora, esse fato da ressurreição não era uma verdade proclamada pelo Antigo Testamento desde o início. O povo de Deus, desde o início, tinha uma ideia vaga
de uma vida após a morte, mas sem definir muitas coisas e sem ser uma vida que nos atrai. A vida que o povo judeu imaginava era a lembrança da pessoa que morreu no coração daquelas que estão vivas. A vida daquelas pessoas que morreram no Sheol não era nada agradável. Mas, pouco a pouco, o próprio Antigo Testamento, os últimos livros do Antigo Testamento começam a desenvolver essa certeza que Jesus vai abraçar de fato. Eles, os fariseus, os mestres da lei do farisaísmo, aceitaram a ideia da ressurreição antes mesmo de Jesus falar. Os saduceus não, eles não aceitavam a ressurreição. Mas mesmo os fariseus não conseguiram ver em Jesus Cristo a própria vida de ressuscitado. Inventaram mil coisas para dizer que o corpo tinha sido roubado, que não havia a ressurreição. No entanto, esse fato da ressurreição, por ser tão importante para a nossa fé, ele é bem documentado nas Escrituras, através de sinais, o próprio sepulcro vazio, a dúvida que surge no coração de Madalena, de Pedro, de João. João e Pedro chegaram correndo ao túmulo depois de Madalena e constataram o fato da ressurreição. E João escreve no seu evangelho que ele viu e creu. São duas coisas diferentes, a visão desses sinais e a fé, que ela sim é capaz de mostrar onde está Jesus Cristo crucificado, ressuscitado. Vejam que aqueles que são as testemunhas da ressurreição são aqueles que mais amaram a Jesus. Maria Madalena, ela foi curada e, pelo que diz a própria Escritura, de muitos demônios, de muitas doenças. Ela tinha uma gratidão imensa e um amor tão grande pelo Mestre. É esse amor que faz ela ver. João era o discípulo que Jesus amava. Jesus amava e ele amava a Jesus, o único que ficou junto à cruz com Maria. É a fé, é o amor que faz com que a fé cresça. É a fé que alimenta o amor. Isso acontece no coração de Madalena, no coração de João e também de Pedro, que é o último a chegar. Mas há nesses três personagens um significado importante. Se Maria Madalena é a fé que brota do amor, se João é a fé que brota do próprio conhecimento desse amor em sua vida, da sua teologia, Pedro é a fé que brota da certeza que a própria igreja nos dá da ressurreição. Então, Madalena, o amor puro e simples. João, a inspiração divina. Pedro, a instituição da igreja que sacramenta a nossa fé. Esses três, os primeiros personagens, depois vão abrir o leque da fé, da ressurreição, para todos os discípulos, e é isso que nós vamos acompanhar nos próximos domingos, as aparições de Jesus aos 12, aos discípulos de Emaús, àqueles que estavam reunidos em torno do lago, àqueles que estavam, a multidão que estava à espera de uma revolução de Israel, e percebem então que essa revolução aconteceu de fato, mas é no coração de cada um, no coração das pessoas. Portanto, hoje é o dia da gente celebrar esse fato fundamental da nossa fé. É um dia de alegria, é um dia de vitória, é saber que nós temos um destino eterno, e isso muda completamente o nosso dia a dia presente. É saber que aquilo que ele disse é verdadeiro, e o caminho para chegar até a ressurreição final, ele já nos deu. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Vamos guardar desse dia de hoje a alegria
que a fé nos traz e a certeza de que caminhando com Ele, nos seus ensinamentos, na sua proposta de vida, nós encontramos vida e vida plena. Fiquem todos com Deus. Feliz Páscoa para você, para sua família. Até amanhã, se Deus quiser.